Olá, vencedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu vou abrir o meu coração para vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre fé e como é importante a gente ter fé nos momentos de dor. Nos últimos 3 anos da minha vida, Deus tem me convidado a viver por fé. Mas nessas últimas semanas ele me levou a um nível maior de fé. E hoje eu tô aqui para poder compartilhar e, como eu falei, abrir o meu coração para vocês sobre tudo que está acontecendo na minha vida, como eu estou lidando, com tudo isso. Primeiro, eu queria ler aqui em Hebreus 11, que é onde a gente encontra na palavra a definição de fé. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É muito fácil a gente falar de fé quando tudo está indo muito bem, quando a gente ainda tem recursos humanos, mas é difícil você falar de fé quando você não está enxergando nada, quando você não vê mais nenhuma possibilidade, quando você literalmente está no fundo do poço ali sem nenhuma alternativa. E todo mundo fala, que quer ter fé, que quer viver pela fé. Só que para viver pela fé, você precisa depender de milagres. E depender de milagres é chegar exatamente nesse momento, onde não existe mais uma possibilidade, uma alternativa humana. Então, antes de eu falar tudo que eu recebi nesses últimos dias em relação a diagnóstico, a exame, eu vou fazer um resumo aqui, bem rápido, desses 3 anos na minha vida. Bom, eu fui diagnosticada com câncer em fevereiro de 2021. Eu recebi um diagnóstico de um câncer raro, o nome é GIST, e no meu caso apareceu no estômago, Inicial foi no estômago. E quando eu descobri esse câncer, a possibilidade que os médicos tinham me falado era de cura. A gente estava trabalhando com a hipótese da cura. Eu iria fazer 1 ano da quimioterapia, eu iria fazer a cirurgia e o plano era que a cura acontecesse. Mas não foi assim que aconteceu, Ao longo desse tratamento, inúmeras ocorrências aconteceram. Eu tive que operar mais de uma vez, o câncer voltou, deu metástase em outros lugares. Eu sempre compartilhei, tudo muito aqui que aconteceu comigo, desde o início, cada diagnóstico eu ia falando. Só que chegou um momento, conforme as coisas foram ficando mais difíceis, metástase e cirurgia e não sei o quê, eu acabei me fechando um pouco de abrir e eu não estava entendendo, por quê. E eu comecei a meio que entrar num ambiente de negação. Porque a fé, ela não é você negar, a circunstância, você negar o que está acontecendo na sua vida. Não. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o problema, você sabe da sua realidade, mas você acredita que existe um Deus capaz de alterar aquela realidade ali. Isso é fé. Só que eu vi que eu estava entrando meio numa negação. Porque, aparentemente, eu não fiquei com cara de doente. As pessoas que não me conhecem não fazem ideia pelo que eu passo. E graças a Deus por isso. Mas eu meio que queria entrar nesse personagem de eu não tenho nada. E aí eu comecei a ver que eu não tava, querendo abrir muito, que eu não tava querendo falar muito. E vinha também, não sei, um pouco de vergonha, um pouco de medo, de tipo assim, poxa, as pessoas vão entrar no meu Instagram, vão de cara, vão ver o que eu tô passando. E eu não quero isso, eu não quero que ninguém fique com pena de mim. Enfim, muitas coisas, se passavam pela minha cabeça. E aí as pessoas também começavam a falar, para de falar da sua vida na internet. As pessoas não querem o seu bem, tem gente que quer o seu bem, mas tem gente que quer o seu mal. E eu super sei disso, Eu sei que
nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai acreditar no que eu falo, nem todo mundo vai torcer por mim. Mas eu também sei que tem muita gente boa torcendo por mim, orando por mim. Inclusive, muitas pessoas que eu recebo mensagem, pessoas que eu não conheço, que oram por mim, que eu sinto, sabe, essas orações nos momentos que eu tô fragilizada, que eu não consigo orar. Eu sinto essas pessoas ali por mim. Então, a minha cabeça passou por um turbilhão de coisas, no tanto que as pessoas sempre falavam pra mim na igreja, a Dairana teve câncer, a Dairana tá curada, a Dairana... E eu sempre repeti isso, mas isso eu repeti assim, com fé mesmo, porque eu acredito nisso. Eu acredito que eu estou curada, eu acredito que isso vai se manifestar na medicina de alguma forma. E eu já vejo, hoje, inclusive, eu vi já uma manifestação desse milagre, que eu vou, contar um pouquinho mais no final. Mas, ao mesmo tempo que eu falava isso, por fé, mas eu via que as pessoas falavam porque elas realmente acreditavam naquilo ali, porque eu passava aquilo ali de alguma forma. Enfim, gente, isso tudo me deixou muito confusa. E um dia, Deus falou comigo: filha, eu preciso que você abra a sua boca. Não importa quem tá falando que as pessoas vão te desejar mal, que as pessoas não torcem por você. Eu preciso que as pessoas saibam da sua realidade. Porque quando o milagre acontecer, elas vão ver quão grande foi. E não importa se você não tem o final da história ainda. Abra sua boca e conta o que está acontecendo. E aquilo dali mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falei assim, caramba, mas Senhor, eu vou falar o quê? Eu não quero ser uma vítima. E Deus falou, não, você não é vítima, e de fato eu não sou. Porque a palavra diz que eu sou mais do que vencedora. Só que Deus, ele falou assim pra mim, existem pessoas que precisam ouvir a sua história. Existem pessoas que precisam saber do que você passa, para que elas sejam transformadas na vida delas. E esse é o seu propósito aqui. Esse é o propósito de tudo isso estar acontecendo na sua vida. Então, eu comecei a perceber, foi onde também eu tive a ideia de criar esse podcast, de criar vídeo também no YouTube, porque eu precisava falar de uma forma mais detalhada. No início desse ano, eu fiz a minha terceira cirurgia, onde foi retirado todo o tumor. E mais uma vez a gente ficou naquela fé e expectativa de que não voltasse mais tumor nenhum. Quando eu fiz a minha segunda cirurgia, o tumor ele rompeu. E com isso muitas células se espalharam. E na época, o cirurgião ele falou que tirou tudo que ele tinha visto, mas que como espalhou, poderiam ter tido focos que ele não conseguiu ver. Só que, como eu disse, eu sempre tive muita fé e eu sempre acreditei que não ia voltar mais, que não ia acontecer mais. E engraçado que desde o início desse processo, eu sempre falava assim para Deus, Deus, me cura de uma forma sobrenatural, me cura de uma forma milagrosa. Mostra para os médicos que é o Senhor que está fazendo. Só que assim, o como não depende de mim, né? Depende do Senhor. E quando foi agora, eu fiz a última cirurgia, a gente começou um novo tratamento, porque para esse tipo de tumor só existem 3 linhas de tratamento. A primeira que eu fiz e falhou, a segunda eu fiz e falhou, e agora entramos na terceira. E aí já começa, né? Nossa, se essa daqui falhar, o que vem depois? Existe um quarto medicamento que só é aprovado nos Estados Unidos, ainda não foi aprovado aqui no Brasil. Mas fato é que eu comecei essa nova quimioterapia, e essa nova quimioterapia é uma quimioterapia que mais tem efeito colateral. E ela me dá muito cansaço. Um cansaço, assim, fora do normal, sabe? Às vezes eu tô em pé e eu tenho que parar e sentar. Às vezes, do nada, eu tenho que deitar. Ontem eu tava na igreja
e eu tava em pé no culto e eu tive que sentar. Coisas assim que imperceptíveis, né, para as pessoas, mas que para mim faz muita diferença. Na academia, eu percebo muito, eu não tô conseguindo fazer quase nada, tipo, tô pegando bem levinho. Então, tudo isso vai mexendo muito com a minha cabeça. E também tem um efeito colateral de doer as mãos e os pés, é síndrome mão e pé. Causa uma inflamação nas mãos e nos pés. E tem dias que para eu andar é muito difícil. Mas o Senhor está comigo, né? E Ele me sustenta. O pastor falou ontem no culto que existem desertos que o Espírito nos leva para passar. E existem outros que a gente se coloca. E nos desertos que a gente se coloca, Deus ele tira a gente de lá. E nos desertos que Ele nos leva, Ele nos sustenta lá. Não tô falando aqui que foi Deus que me deu esse câncer, porque Deus não dá câncer para ninguém. Mas eu sei que há um propósito nisso tudo. E Ele tá me sustentando nisso tudo. Enfim, e existiu uma possibilidade de um efeito colateral que me deixou muito mal, que seria a queda do cabelo. Eu não perdi meus cabelos nesses 3 anos de tratamento. E com essa nova quimioterapia, né, apareceu essa possibilidade. É um risco. E isso me mexeu comigo, assim, profundamente. Eu fiquei muito mal. E eu não queria falar isso pra ninguém. Eu abstraí isso, eu ignorei, eu fingi que isso não estava acontecendo e depois eu tive que lidar com essas emoções, porque foi como eu falei, a fé não é você negar nada. A fé é você entender que você tem um problema, você encarar e você acreditar que Deus vai mudar a sua realidade. E uma coisa que eu trato muito em terapia também é a questão da ansiedade, a questão do futuro. E não adianta eu sofrer por algo que não aconteceu, não adianta eu sofrer por algo que talvez não aconteça. E eu creio que não vai acontecer. Mas só para vocês entenderem um pouquinho do turbilhão de coisas que vem se passando na minha cabeça, né, ao longo desse tratamento. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma mulher, eu gosto de me cuidar, eu gosto dessas coisas e hoje em dia, né, existem tantos tratamentos, a gente tem botox, a gente tem não sei o quê, e a mulherada tá aí fazendo um monte de coisa. E eu não posso fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. E isso tudo mexe muito comigo. Mas Deus, como eu falei, Ele vai me sustentando em cada processo. Acho que tem o quê? Umas 2 semanas. Eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores. E eu fui para emergência. Na verdade, eu fiquei enrolando 2 dias para ir para emergência, porque eu tava com medo de ir para emergência e descobrir alguma coisa. E aí as dores foram aumentando e eu tive que ir para emergência. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma tomografia e assim, apareceram no exame, né? Apareceram outras lesões, outros tumores e já numa proporção muito grande que estariam me causando essas dores. E aí a gente começou a trabalhar com 2 hipóteses. Ou a quimioterapia não está funcionando, ou a gente ainda está muito precoce para dizer se está funcionando ou não, e eu teria que fazer mais um tempo, repetir o exame, para que a gente soubesse, né, se tá ou não funcionando. E receber essa notícia, assim, foi, ao mesmo tempo que foi difícil, foi aonde Deus virou a minha cabeça, assim, porque se essa quimioterapia não estiver funcionando, foi como eu falei, a gente ficou sem opção. E não tem mais a opção de cirurgia. Os tumores, segundo os médicos, estão localizados em lugares colados, né, a órgãos vitais, onde fazer uma cirurgia agora aumentaria o risco de morte e não me traria nenhum tipo de benefício.
Então, eu fiquei sem opção de cirurgia. E aí, na dúvida se o medicamento está funcionando ou não. Esperando os meses se passarem para agir, né? Para ver o que vai acontecer. E quando eu recebi essa notícia, eu ri, eu ri e falei assim para minha mãe: Mãe, é agora a hora do milagre acontecer. Porque se as possibilidades se acabaram, Deus ele vai vir e ele vai fazer o que é impossível. E Deus me encheu de fé. Como eu falo aqui sempre, não é fácil. Mas eu sei que Deus colocou essa fé em mim. Que não é uma coisa minha, né? A Bíblia fala que Deus ele tem uma medida de fé para cada um. E eu sei que ele depositou isso em mim. Mas a médica, ela tinha falado para mim que a partir de agora a gente teria que trabalhar com controle de dor. Ou seja, a dor seria algo presente, mas que existiam medicamentos, né, paliativos para que eu pudesse viver com qualidade sem dor. E eu vim para casa nesse dia, eu falei pro Senhor, Senhor, eu entendo que tu tem um propósito nisso tudo. E eu sei que de alguma forma a cura vai se manifestar. Mas eu também sei que o Senhor não tem para mim uma vida de dor e sofrimento. Porque a dor é muito ruim, ela te paralisa, você não consegue fazer nada. E eu falei para Deus, não, o Senhor não tem essa vida para mim. Eu não vou ficar sentindo dor, não vou. E eu sou um pouco resistente a medicamentos, né? Mas eu tomei os remédios porque eu tava com muita dor. E eram remédios fortes. Então eu tomei e a dor foi diminuindo, até que eu acordei um dia sem dor. Nesse dia que eu acordei sem dor, eu falei assim: Senhor, então é agora. Eu não vou mais tomar remédio e essa dor não vai voltar. E aí eu parei de tomar os remédios para dor e a dor não voltou mais para a glória de Deus. E hoje eu tive consulta com a minha médica e ela perguntou, né, sobre a dor. E aí eu falei: parou. E ela falou assim: ué, como assim parou? Eu falei: não, parou. Ela, mas você tá tomando os remédios? Eu falei: não, parei de tomar e não tô mais sentindo dor. E a minha barriga, eu sinto que ela tá voltando ao normal, porque ela tava bem inchada. E pela cara da médica, eu percebi que ela ficou assim, tipo, sabe, assustada. Caramba, não tô acreditando. Ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo assim, caramba. E aí ela falou: nossa, vamos torcer então, pra que não volte mais a dor e tal. E como eu falei, né, no início, ali eu já estou vendo os pequenos milagres que Deus está fazendo, que em breve será muito grande. E qual foi a virada de chave que Deus falou para mim? É muito fácil a gente falar para as pessoas terem fé quando a gente não viveu nada que a gente tenha passado, que a gente tenha vencido. Não que eu seja melhor do que ninguém, porque essa fé ela tá acessível a todo mundo. Mas hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que esteja passando por algum tipo de sofrimento, a gente pode unir a nossa fé, sabe? A gente pode falar, eu posso falar assim, cara, eu tô passando por isso, mas vamos junto, porque vai acontecer. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Então, assim, eu não sei o que Deus tem preparado para mim. E eu também não sei o que Deus tem preparado para cada um aí. Mas eu sei que é muito bom, que é muito melhor do que o que a gente poderia imaginar. Então, Deus falou assim: você não prega sobre fé? Então você precisa viver, você precisa acreditar naquilo que você prega, você precisa passar por essas experiências para que você tenha autoridade para falar sobre isso. E é incrível, porque quando isso virou na minha cabeça, eu entendi tudo. E eu falei assim, caramba, é isso, não adianta eu só falar sobre fé. Eu preciso viver. Então, eu queria muito que
você olhasse para dentro de você, para cada problema que você está passando, para cada situação difícil da sua vida. Eu tô emocionada aqui, gente, porque Deus sabe como eu apareço aqui rindo, eu apareço aqui falando bem, mas Deus sabe como é difícil para mim abrir essas coisas, sabe? Como é difícil para mim assumir certas coisas. E Deus trabalhou muito em mim essa questão da aceitação, de aceitar a realidade, mas crer que Ele vai mudar, não negar a realidade. Então, eu queria muito, muito que você olhasse para dentro de você, para cada um dos seus problemas, e que você pedisse a Deus que Ele te desse a fé necessária para passar por cada situação. Porque quando a gente tem essa fé, os problemas eles se tornam pequenos. Eu ganhei nesse final de semana esse potinho aqui, que é o grão de mostarda. E a Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode fazer, entre aspas, né, qualquer coisa. A gente pode falar para esse monte, vai para a direita, e ele vai. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha o tamanho do grão de mostarda. Ele é muito pequenininho. Mas que se a gente colocar a nossa fé no lugar certo, sabe, a nossa expectativa, ela precisa estar em Deus, a nossa fé, ela precisa estar em Deus. Ela não pode estar no homem, na medicina. Lógico, eu sei que Deus, ele deu a inteligência para o homem, eu sei que ele usa o homem para a ciência, para fazer medicamentos, tratamentos, e eu sou muito grata a toda a medicina, ciência e tudo, mas a minha expectativa primeira precisa estar em Deus. Então, nós precisamos aprender a colocar as coisas no seu lugar, as prioridades, né, no lugar certo. Deus sempre precisa vir em primeiro lugar. Não deixe que nada tenha a última palavra na sua vida, a não ser a palavra do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que tudo passa, menos a palavra de Deus. Qual é a palavra que Deus te deu? O que Ele já falou para você, que em algum momento talvez você tenha duvidado, que em algum momento, sufocado pelas coisas, pelo medo, pelas circunstâncias, talvez você tenha deixado para lá. Não faça isso. Volte nessa palavra. Se apegue a essa palavra. Quando o medo vier, quando a dúvida vier, responda com essa palavra. Sabe, a palavra que Deus me deu quando tudo isso começou, eu falo sempre isso aqui, foi Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de te dar esperança e um futuro, e não lhe causar dano. Os planos de Deus, eles são sempre bons. Então, eu não posso receber uma palavra dessa e depois, quando o diagnóstico vem, eu duvidar. Deus, ele é bom quando faz sol. Deus, ele é bom quando chove. Deus, ele é bom quando ele atende a minha oração. Ele é bom quando ele nega o meu pedido. Deus, ele é bom em todo tempo. A gente só precisa confiar. Então, hoje eu abri meu coração aqui. Eu espero que, como eu falei, tudo isso não é para que vocês me olhem com pena. Eu não sou uma vítima. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Mas isso é para que... E também não é só para vocês ficarem sabendo da minha vida. Eu falo muito isso para Deus. Eu fico, Deus, eu não quero que as pessoas fiquem só sabendo da minha vida. Eu quero que elas possam receber essa fé que o Senhor colocou em mim. Então, assim, ore, converse com Deus, mostra para Ele os seus problemas. Não fuja, não esconda o que você está sentindo. Não tenha medo, sabe, de falar para o Senhor que você está com vergonha, que você está com medo, que você, sabe, se exponha para Deus. Se você tiver alguém de confiança, converse.
Coloca pra fora, fala seus medos e seus pecados. Deus, Ele te conhece. Ele sabe desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Ele sabe o que você posta no feed do seu Instagram, mas Ele também sabe o que você conversa no seu WhatsApp. Ele sabe todas as coisas que você faz. E apesar de todos os nossos erros, Ele ainda nos ama. E nós somos merecedores de todo esse amor. Nós somos merecedores de tudo de bom nessa vida. Não porque... É meio contraditório isso, né? Nós somos merecedores não porque nós somos bons, mas porque Ele é perfeito. E através de Jesus, que veio aqui naquela cruz a morrer por nós, Ele nos fez merecedor. Então, assim, tudo que a vida tem de bom é pra gente. Deus ele tem uma vida plena e abundante para cada um de nós. E às vezes a gente não acessa isso pela nossa falta de fé, pela nossa falta de acreditar que a gente merece, de acreditar que aquilo ali é nosso. Então, olha para você, olha para sua vida com mais fé, sabe? Tira da sua mente os pensamentos negativos, os pensamentos derrotistas. Para de focar nos seus problemas, começa a olhar para a solução, começa a olhar para aquilo que você pode mexer, para aquilo que você pode controlar, e não para aquilo que não tem mais jeito, que você não tem o que fazer. Aquilo que você não tem o que fazer, você entrega para Deus e esquece. Bom, e para finalizar, que acho que dessa vez ficou um pouquinho grande, né? Eu quero ler aqui uma palavra que está em Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus, confie que tudo o que está acontecendo na sua vida, mesmo que pareça bagunçado, mesmo que pareça fora do seu controle, mesmo que pareça que está tudo dando errado, saiba que tudo isso está contribuindo para o seu bem. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, jogado naquele poço, sabe, foi para a prisão, tudo parecia que estava dando errado, mas tudo que ele passou e tudo que ele viveu conspirou para que ele se tornasse governador do Egito. Às vezes, o seu inimigo, aquilo... E quando eu falo seu inimigo, eu não estou falando de uma pessoa, tá? Porque a Bíblia diz que os nossos inimigos não são pessoas, não são carnais, são forças espirituais do mal. Então, assim, quando eu digo inimigo, eu digo tudo aquilo que vem para te parar, tudo aquilo que vem para te matar. Às vezes, tudo isso que está vindo sobre a sua vida, de forma que parece que é para interromper, né, a sua vida, parece que é para te deixar no fim da linha. Tudo isso, na mão de Deus, se transforma em algo para te elevar para o lugar que Deus tem para você. Então não desanime diante das dificuldades, não desanime diante dos seus medos, diante das opiniões dos outros, das opiniões contrárias. Se apegue a uma palavra, acorde todo dia declarando a palavra, orando a palavra. Vai ter dia que você vai estar desanimado, vai ter dia que você vai estar mais para baixo? Vai, mas você vai levantar e você vai fazer do mesmo jeito. Porque não é sobre o que você sente, não é sobre o que você ouve, não é sobre o que você vê, é sobre o que você acredita. Então, se você acredita naquela palavra, você vai se mover em direção a ela. Sabe, os nossos pensamentos, eles começam a gerar as nossas ações. Então, a gente precisa cuidar do que a gente pensa. Cuide muito bem dos seus pensamentos, para que você não venha começar a agir de forma errada. A nossa maior guerra ela é na nossa mente. Como eu abri aqui para vocês um pouco, né, que não falei tudo assim, mas a nossa mente está em guerra o tempo todo. A minha mente, eu recebo ataques na minha mente o tempo inteiro para que eu desista, para que eu pense que vai dar tudo errado. Então, assim, são contra esses pensamentos que a gente precisa lutar. E a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. E se a gente tem a mente de Cristo, os nossos pensamentos eles já foram renovados. Então não aceite esses pensamentos de derrota como sendo seus, porque eles não são. O diabo ele é um grande mentiroso. E ele faz de tudo para que a gente acredite nas mentiras dele. Ele quer que a gente acredite que a gente está sozinho, que a gente não é amado, que vai dar tudo errado, que acabou pra gente, que já tá tarde demais, que a gente não vai conseguir isso, que a gente não vai conseguir aquilo. Mas tudo isso é uma grande mentira. Então, eu espero que
tenha feito muito sentido para você ter ouvido isso até aqui. Não esquece de curtir aqui, de deixar o seu comentário, a sua palavra, isso é muito importante para mim. Eu agradeço muito por você estar me acompanhando aqui, por estar ouvindo até o final. Isso significa demais para mim. Se você puder, compartilha esse podcast com alguém que está precisando ouvir essa história. E vamos juntos. Me siga aí nas redes sociais, meu Instagram, @dairana. Tem o meu canal no YouTube, Dairana Lima. Tem o TikTok também, Dairana Lima. Então, vamos juntos, crescendo, aprendendo e amadurecendo em fé. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau.